vocês, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a função polinomial de segundo grau, ou também conhecida função quadrática. Quando é que uma função ela dita uma função polinomial de segundo grau, também chamada de função de segundo grau, é expressa por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, quando ela é expressa dessa maneira, ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo que os coeficientes a, b e c são números reais e a é diferente de zero, então a função ela é dita quadrática. Ou seja, nós temos que f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Observem que nós temos uma função que depende da variável x e aqui é um polinômio de grau 2, ó. Então é por isso que é quadrática ou polinomial de segundo grau. De modo geral, as funções possuem dois elementos básicos. Primeiro é o domínio, que no caso aqui a gente tem que são os reais, que corresponde ao conjunto dos valores possíveis de variáveis da variável x, ou seja, da variável independente. E a imagem, que é o conjunto de valores das ordenas y, ou seja, estabelecida pela aplicação de f de x. A gente pega o valor de x, que é o domínio, substitui na função e encontra o valor de y, que é o valor da ordenada. E aí você tem a imagem daquele valor de x dada a sua função. Lembrando, essa função ela é quadrática se o a for diferente de zero. Exemplos: y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, y igual a menos x quadrado mais 2x mais 4, y igual a 3x quadrado menos 4x. Sabendo observar e comparar essa daqui, que é a genérica, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, e esses exemplos, a gente consegue determinar quem é o coeficiente a, quem é o coeficiente b e quem é o coeficiente c. Basta observar. O coeficiente a é quem acompanha o x ao quadrado. O coeficiente b é quem acompanha o x. O coeficiente c é quem está sozinho, ou seja, o termo independente. Então, nós temos aqui, ó, como coeficiente a, nesse primeiro exemplo, o 1, que é quem está acompanhando o x ao quadrado aqui. Coeficiente b, menos 4. Coeficiente c, 3. Nesse outro exemplo, coeficiente a, menos 1. Coeficiente b, 2. Coeficiente c, 4. Nesse outro exemplo, coeficiente a, 3, coeficiente b, menos 4. Como não tem mais termos, ó, então coeficiente c é igual a 0. Ok? Então, esses aí são os exemplos e como tirar os coeficientes, como saber quem são os coeficientes. Basta observar os termos que acompanham x ao quadrado, x e o termo independente. São os valores numéricos. Você percebeu que no exemplo y igual a 3x ao quadrado menos 4x, o coeficiente c é igual a 0? Nesse último exemplozinho aqui, vocês perceberam isso? Isso indica que esta é uma função incompleta. O mesmo vale quando o coeficiente b é igual a 0 ou ambos são iguais a 0. Confira outros exemplos. Vamos lá. F de x igual a 2x quadrado mais 5. Aqui nós temos o coeficiente a igual a 2, o coeficiente b igual a 0 e o coeficiente c igual a 5. Ou seja, como um dos termos é igual a 0, a gente disse que essa função ela é incompleta. F de x igual a 3x quadrado. Outro exemplo. Aqui o coeficiente a é igual a 3, o coeficiente b é igual a 0 e o coeficiente c é igual a 0. Precisa só um dos termos ser igual a 0. No caso, ou b ou c, já que o a, por definição, tem que ser diferente de 0. Então, se o b for igual a 0, se o c for igual a 0, ou se b e c forem iguais a 0, nós temos as funções polinomiais do segundo grau ditas incompletas. E quando é que ela é completa? Existe também a função dita completa, a qual todos os coeficientes, o a, o b e o c, são diferentes de 0. Confira alguns exemplos. Vamos lá observar esses exemplos. Nesse primeiro, o coeficiente a é igual a 5, o b é igual a 2 e o c é igual a 1. Então, como a, b e c
Os coeficientes são diferentes de zero, todos eles são diferentes de zero, então essa função polinomial de segundo grau ela é dita completa. O mesmo vale para essa outra aqui de baixo, ó. 1x² mais 4y, mais 4x, mais 11, onde o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B é igual a 4 e o coeficiente C é igual a 11. Então, nós temos que essa função polinomial de segundo grau também ela é dita uma função completa. Então, nós temos a função completa e a função incompleta. Passando mais adiante, por que é interessante estudar os coeficientes? Porque eles vão garantir muitas coisas em cima da função polinomial de segundo grau. Um exemplo que nós vamos começar a ver aqui, por isso que eu coloquei aqui parte 1, é com relação ao gráfico. Quando você estuda a função f de x igual a x² mais bx mais c, com a diferente de zero, nós temos que o a ele pode ser maior que zero e pode ser menor que zero. Maior que zero quando ele é positivo, um valor numérico positivo, e menor que zero quando ele é um valor numérico negativo. Quando ele é maior que zero, nós temos um tipo de gráfico para essa função. Quando é menor que zero, nós temos outro tipo de gráfico para a função. O gráfico da função resultante de uma função quadrática é uma parábola, que é esses desenhos que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Observe que uma tem a abertura para baixo e a outra tem a abertura para cima. Essa abertura, tá, da parábola se chama concavidade. E essa concavidade, essa abertura é determinada pelo valor do coeficiente A. Se o A é maior que zero, então a concavidade é para cima. Se A é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Então, se o A é maior que zero, o gráfico, que é a parábola, tem concavidade, tem abertura para cima. E se o A é menor que zero, a concavidade é para baixo. Então, a gente está começando a entender qual é a importância de saber como se comporta e quem são os coeficientes. Tá? Os coeficientes da função polinomial do segundo grau. Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Na próxima aula, a gente discute um pouco mais sobre os gráficos.